Tudo começou com um beijo escondido, flagrado por câmeras de segurança, e terminou com um homem morto, outro preso, e uma mulher tentando apagar provas. Parece roteiro de série policial, mas é a vida real. E esse caso mostra até onde a traição, a confiança mal colocada e o descontrole emocional podem levar uma família inteira à ruína. Gabriel Taka, empresário, estava fora da cidade quando sua esposa, a médica Sabrina Yara, se envolveu com Ivan, um amigo íntimo do casal. Segundo informações divulgadas, câmeras de segurança captaram momentos íntimos entre os dois dentro da própria casa de Gabriel. Quando ele descobriu, a reação foi drástica. Teria armado uma emboscada que resultou na morte de Ivan, dentro de um bar que ele mesmo administrava. A coisa piora. Depois da tragédia, a esposa apagou arquivos do celular da vítima, o que levanta suspeitas sobre tentativa de ocultação de provas. Esse não é só um caso policial. É um alerta sobre confiança, controle emocional e decisões sem volta. Porque a verdade é, ninguém acorda planejando cometer um crime, destruir a própria vida ou virar manchete. Mas basta um erro mal resolvido, uma escolha impulsiva e pronto. O castelo de aparência desmorona. Vamos direto ao ponto. Sabe o que mais impressiona nessa história? Não é só a traição. Não é só a violência. É o quanto tem de gente adulta por aí que ainda acredita cegamente em amizade, em lealdade absoluta, em laços que resistem a tudo, mesmo quando os sinais dizem o contrário. Tem algo profundamente ingênuo, ou talvez desesperado, em quem coloca sua confiança total em alguém só porque essa pessoa se diz amiga. E aqui entra o alerta mais incômodo. Às vezes o traidor não vem de fora. Ele dorme no seu sofá, come na sua mesa, te abraça nos aniversários. E é exatamente por isso que o golpe é tão forte. Gabriel confiava. Confiava na esposa. Confiava no amigo. E é aí que está o problema. A confiança sem filtro, sem observação, sem freio. Tem gente que chama isso de amor. Mas cá entre nós, às vezes é só cegueira mesmo. A gente cresce ouvindo que amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito. Cresce acreditando que se uma pessoa te acompanha nos momentos difíceis, então ela jamais te feriria. Só que a vida real é um pouco mais cruel do que as músicas que a gente canta. Eu, por exemplo, ainda no ensino fundamental, percebi que amizade demais, sem filtro, pode virar humilhação. Tinha um colega que andava comigo todos os dias. Ria das minhas piadas, dividia lanche, mas bastava chegar o grupinho mais popular da sala para ele começar a fazer piada comigo, para se enturmar. Ali eu entendi. Tem gente que se diz amigo, mas só é leal até a próxima plateia. Isso marcou. E ainda me assusta ver adultos, formados, vividos, repetindo esse mesmo erro, entregando confiança a quem não provou nada além de presença. Jeremias 17:5 já dizia com todas as letras: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Não é uma frase sobre desconfiança do mundo inteiro. É um chamado à lucidez, porque quem deposita sua segurança emocional em outro ser humano, como se ele fosse inabalável, está pedindo para quebrar a cara. No caso de Gabriel, parece que os sinais estavam ali. O casal tinha um ciclo social fechado, e a proximidade entre Sabrina e Ivan talvez já tivesse dado sinais de ultrapassar limites. Mas quando a gente não quer ver, a gente fecha os olhos. E às vezes, fecha os olhos até o último segundo. Até o momento em que é tarde demais. A Bíblia fala de sabedoria, fala de discernimento, fala de vigilância. Mas quando o coração está cego pela carência, pela confiança cega, pela ideia de que quem é próximo nunca trairia, tudo isso vai pro ralo. E é assim que tragédias nascem. O segundo ponto dessa história é sobre os motivos que levam à traição.
Porque se ao menos houvesse uma conexão profunda, um sentimento genuíno, talvez se entendesse, não se justificaria, mas se entenderia. Mas pelo que foi divulgado, tudo parece ter sido um impulso, um desejo rápido, momentâneo, um erro que virou tragédia. E é isso que assusta. Como decisões tão grandes são tomadas por motivos tão pequenos. Provérbios 14:1 ensina: a mulher sábia edifica sua casa, a insensata a derruba com as próprias mãos. Essa não é só uma crítica à figura feminina do caso, é um aviso para todos. Todo mundo que já teve um lar, um amor, uma confiança construída ao longo dos anos, sabe o quanto é difícil manter. E sabe também como é fácil destruir tudo com uma decisão errada. O que Sabrina fez ao apagar arquivos do celular de Ivan também é algo que não dá para ignorar. A intenção, só os envolvidos e a justiça podem afirmar, mas o gesto em si levanta uma bandeira vermelha. Porque quando, logo após a morte do suposto amante, a reação imediata é tentar apagar provas e esconder rastros, isso diz muito. Diz talvez que ali não havia amor, mas sim um envolvimento raso, impulsivo, talvez um fetiche, uma fuga da rotina, um jogo de desejo proibido. Porque quem ama de verdade dificilmente se preocupa com encobrir rastros em um momento tão extremo. Se houvesse sentimento real, talvez a dor da perda falasse mais alto do que o medo de exposição. E o que se viu, pelo contrário, foi frieza e pressa para apagar vestígios. Isso por si só já muda muita coisa na forma como esse caso deve ser enxergado. Quando a dor vira crime, o que fazer com a raiva que você sente? Depois da traição vem a dor. Mas o que a gente faz com essa dor? Essa é a pergunta que define o rumo de muitas vidas. Tem quem transforme em superação. Tem quem transforme em silêncio. E tem quem transforme em tragédia. Gabriel escolheu o caminho da violência, uma escolha que acabou com a vida de outro homem e destruiu a dele. A raiva é um bicho traiçoeiro. Ela chega sorrateira, mas toma conta rápido. No caso de Gabriel, segundo as informações públicas, ele não reagiu de imediato, ele planejou. Ou seja, não foi só impulso. Foi mágoa fermentada, dor mal resolvida, orgulho ferido alimentado até virar veneno. E o pior, esse veneno não destrói só o outro. Ele volta para você também. Aqui entra o ponto central. Falta de controle emocional. Isso é o que mais arrasta pessoas para o fundo do poço. Não é a traição em si, é o que se faz com ela. Porque por mais cruel que pareça, ninguém tem o controle sobre o que os outros vão fazer com a própria fidelidade. Mas você tem total controle sobre como vai reagir. A Bíblia, em Provérbios 29:11, dá o recado sem meias palavras. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Gabriel naquele momento foi tolo, porque mesmo tendo todos os motivos para se sentir traído, ele escolheu agir com violência e não com inteligência. Podia ter se afastado, podia ter pedido o divórcio, podia ter cortado relações com os dois, mas não. Preferiu transformar dor em vingança. E a vingança sempre cobra o dobro. Esse caso também expõe um outro tipo de fragilidade. Tem gente que acredita que perder a cabeça é um sinal de paixão, que matar por ciúmes é prova de amor. Isso é um erro absurdo e perigoso. Amor de verdade se reconhece pelo cuidado, pela paciência, pela renúncia. O que passa disso é obsessão, é descontrole, é orgulho disfarçado de sentimento. O mais triste é pensar nas vidas cruzadas por essa tragédia. Gabriel provavelmente não imaginava que sua reação acabaria com tudo que ele construiu. Ivan talvez não esperasse que aquele envolvimento leviano fosse o último erro da vida dele. Sabrina, por sua vez, deve carregar uma culpa que nem a justiça pode pesar. E no meio disso tudo ficam os familiares, os filhos, se houver, os amigos, os colegas de trabalho. Todo mundo afetado por uma decisão que, se tivesse sido contida com sabedoria, talvez hoje seria apenas uma ferida. E mais, que fique de lição. A vida cobra caro de quem confia demais em gente errada. Isso vale para amizade, para casamento, para sociedade, nos negócios.
O amigo do casal muitas vezes é só mais alguém com acesso livre demais à sua rotina. E se não houver vigilância, o que parece afeto pode virar oportunidade. Vídeo para reflexão, baseado em informações públicas, sem intenção de julgar ou difamar. Respeitamos o princípio da presunção da inocência e o direito ao contraditório.